Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Arthur Pereira, líder nas igrejas do amor, e estou muito feliz em saber que você está aqui conosco. Você já está inscrito no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho. Sabe por quê? Porque aqui com certeza você vai receber palavras que vão transformar a sua vida, edificar o seu espírito e fazer com que você esteja cada vez mais sintonizado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então prepara o seu coração, cria expectativas, porque vai vir mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe. A palavra de hoje, uma palavra que eu acho que não vai servir para ninguém, não. Até porque eu acho que ninguém aqui passa por situação difícil, né? Tá todo mundo maravilhosamente bem na vida, todas as áreas assim, 100%. Não é isso, gente? É pela fé mesmo, né, gente? Eu fiz um story falando sobre o culto de hoje, né? E eu disse assim, gente, quem é que não vive situação difícil ou situações difíceis na vida? Só quem morreu. E na verdade só quem morreu e está com Jesus. Porque quem não tiver misericórdia, aí que o negócio está difícil mesmo, que não tem mais volta. A mensagem de hoje é sobre isso, como enfrentar situações difíceis. Quem nunca entrou numa situação em que disse para si mesmo, como é que eu vou sair dessa? Porque a própria palavra fala que no mundo nós vamos enfrentar, vamos passar por aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E às vezes a gente se pergunta, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, como é que Deus permite que eu viva o que eu estou vivendo? Se Deus é tão amoroso, essa pergunta é clássica. Se Deus é tão bondoso, como é que Ele permite que nós, como seus filhos, passemos por situações que nós não gostaríamos de passar? Eu aprendi uma coisa. Um grande velejador ou marinheiro, ele só vai ser considerado, na verdade, grande, experiente, maduro naquilo que ele faz, se ele tiver enfrentado tempestades. Qualquer velejador não vai ser considerado experiente se ele tiver apenas tido viagens tranquilas, com aquele vento gostoso, que levou aquele barquinho para o lugar que tinha que ir, e ponto final. Não. A história de grandes velejadores é escrita por causa das grandes tempestades que ele enfrenta. É como aprender a andar de bicicleta. Acredito que ninguém aqui começou a andar numa bicicleta já sem a rodinha. Você começa com aquela que tem as rodinhas, você fica com um pouquinho de medo, e de repente você tira elas e começa a aprender agora num outro nível. Aí vem as quedas, vem os desequilíbrios, até que de repente você está andando. Logo quando a gente veio morar aqui, eu comecei a ensinar Sara primeiro, porque Laura estava um pouquinho assim, com medo. Mas eu comecei a ensinar Sara a andar de bicicleta. E eu fiz um vídeo onde eu dizia para ela, não pare de pedalar, não pare de pedalar, não pare de pedalar, não pare de pedalar. E ela foi e conseguiu. Mas antes daquele vídeo, muitos outros foram feitos, onde ela caiu, onde ela ficou com medo. E assim na vida, através das situações difíceis que nós enfrentamos, às vezes a gente cai, às vezes a gente se desequilibra. Mas o importante é que a gente não pare de pedalar. A gente não pare no meio do caminho. A gente persista.
entendendo que as situações difíceis não duram para sempre. E tudo que Deus quer de mim, de você, é fazer a gente sair melhor. Há um texto na Bíblia, lá em Isaías 48:10, onde Deus vai falar para Isaías: eis que já te purifiquei, escolhi-te na fornalha da aflição. Na fornalha da aflição. Nas fornalhas da aflição, Deus nos escolhe. E Deus nos molda a ponto de sermos fortes o suficiente para podermos encorajar outros a também ter a mesma atitude que nós estamos tendo. Por mais que a gente diga assim: mas Deus, eu não mereço, mas Deus, eu te busco, mas Deus, eu adoro o teu nome, mas Deus, eu tenho andado em integridade diante de ti. Jesus também não merecia ter passado pelo que ele passou. Jesus não merecia ter ido à cruz, Jesus não merecia ter sofrido tudo que ele sofreu por mim e por você. Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus passou por tudo isso. E o melhor de tudo, ele venceu para nos mostrar que nós também vamos vencer. Existem muitos exemplos na Bíblia de personagens bíblicos que passaram por momentos difíceis e continuaram confiando em Deus. E por mais que talvez você diga assim: pastor, mas eu estou cansado, eu não aguento mais, pastor, isso já dura anos. Talvez você está cansado porque você está tentando superar essas situações difíceis na sua força. Na nossa força nós vamos nos cansar. Do nosso jeito nós vamos nos cansar. Quem sabe hoje Deus não te trouxe aqui para justamente te mostrar que Ele tem um jugo para você que é suave. Tem um fardo que é leve. Ele tem uma forma de agir que você só precisa seguir o que Ele vai falar para você fazer. E se você fizer, você vai ser bem sucedido. Não lute com as suas forças. E hoje eu quero mostrar a vida de um homem que entendeu isso. Que não era na sua força que ele venceria uma das maiores batalhas que ele já viveu em sua vida. Que não era do seu jeito, mas que se ele simplesmente ouvisse a voz de Deus e obedecesse, ele sairia vencedor. O nome desse homem é Gideão, que foi um dos juízes na nação de Israel. Para quem não conhece essa história, é uma história que deixa às vezes a gente até um pouco meio que com interrogações lá dentro do nosso coração. Como é que um exército de 32 mil pessoas vai se resumir a apenas 300 soldados e vai vencer um outro exército com milhares de pessoas? Quando a gente entende que com as armas certas nós podemos vencer qualquer batalha, que com a voz certa nós podemos ser guiados à vitória. Essa história não é uma história. Talvez as pessoas olhem para a história de Gideão e pensem: é uma parábola, é uma história. Não, isso não aconteceu. Não. Aconteceu de forma literal. E se essa história está na Bíblia, é para que eu e você possamos nos inspirarmos nela e falarmos para nós mesmos: ei, o Deus de Gideão é o meu Deus. Às vezes a gente pode estar em desvantagem na vida, numericamente falando, financeiramente falando, em termos de qualidade, em termos de habilidades.
Mas o mais importante é a maior vantagem que nós temos. Quando a Bíblia diz que maior é quem está em nós do que quem está no mundo. A gente já não precisa mais de nada. Como é que eu me preparo para essas lutas, pastor? Como é que eu vou justamente vencer as situações difíceis da minha vida? Gideão usou 3 armas. E eu quero convidar a mim e a você a usarmos essas mesmas armas, porque elas não deixaram de ser atuais. Elas continuam ainda hoje atuais para que eu e você possamos vencer. Qual foi a primeira arma que Gideão utilizou? Uma trombeta. O primeiro direcionamento que Deus deu para Gideão, para ele vencer e superar as dificuldades, as situações difíceis, foi tocar a trombeta. Lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 18, diz assim: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pastor, eu não conheço a história de Gideão, então deixa eu te contextualizar. Os midianitas, essa nação de Midian era uma das mais terríveis que existia naquela época e que tinha subjugado o povo de Israel. A Bíblia fala que o povo de Israel tinha que se esconder, gente, nas montanhas. Por quê? Porque os midianitas esperavam que o povo de Israel plantassem tudo que tinham que plantar e depois eles desciam como gafanhotos para simplesmente roubarem tudo. E Gideão, escondido, pisando o lagar, um anjo do Senhor aparece para ele, mostrando que ele era um homem valoroso e que Deus iria usá-lo. E ele diz: mas eu sou o menor da minha tribo é a menor de todas. Como é que vai ser isso? Como é que o Senhor é conosco se está acontecendo tudo isso? E simplesmente Deus diz assim: eu vou ser com você. Eu que te escolhi. Eu vou dar a vitória. E Gideão acredita nisso. Mas eu não sei se você sabe, antes de nós termos batalhas enormes, às vezes a gente vive algumas pequenas. E muitas delas começam dentro de nós. Quando Gideão acreditou nisso, pedindo confirmação ao Senhor 2 vezes, e que ele entende que Deus realmente estava chamando para vencer uma grande batalha e usá-lo como seu instrumento para que a nação de Israel fosse abençoada. Havia 32 mil homens que estavam prontos para guerrear. Eu fico imaginando Gideão como líder, olhando para aquela multidão, dizendo assim: agora eu vou vencer. São 32 mil homens, vou treinar todo mundo, vai ser demais. Mas só que a Bíblia fala que Deus mandou ele fazer uma seleção. Meio que enxugar. De verdade, colocar aqueles que seriam escolhidos para irem à guerra. E a Bíblia vai falar em Juízes 7:3 que Deus vai dizer assim: quem for medroso, tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Ou seja, peraí. Quer dizer que daqueles 32 mil homens, 22 mil eram medrosos e tímidos. Isso mesmo. Sobraram 10 mil, ainda assim você pensa assim: 10 mil é muita gente, então agora vou pegar os 10 mil, vou treinar. E aí a Bíblia vai falar, continuando, versículo 4 do mesmo capítulo, Juízes 7, Deus diz assim: ainda há muito povo, faze-os descer às águas e ali os provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. 9.700 homens foram deixados de lado.
Sobraram quantos? 300. Agora imagina você guerrear contra milhares e você ter apenas 300. São as pré-batalhas. São as situações que a gente vive e que às vezes a gente até acha assim, não vou vencer porque eu ainda tenho muita coisa. Eu lembro como se fosse hoje, quando nós tivemos um dos primeiros desafios, a primeira situação difícil que a gente enfrentou e que a gente precisava vencer, de a gente adquirir o local, que foi o primeiro templo, né, que a gente conseguiu lá em Paulista. Eu me lembro como se fosse hoje. Eram poucas pessoas, mais ou menos 300. Eu lembro que o cara tinha pedido 30 mil reais. Para a gente era como se fosse 3 milhões de reais. Uma igreja pequena, num local muito, muito humilde. Conseguimos baixar para 20. E depois eu disse, agora como é que vai ser para a gente conseguir esse dinheiro? E a gente tinha mais ou menos 300 pessoas. E Deus falou assim, filho, que se levantem os 300 de Gideão. E foi tão lindo porque a gente levantou uma campanha acreditando assim, Deus vai mandar os 20 mil e ainda vai sobrar para a gente fazer alguma coisa aqui, organizar, ficar mais bonito. E foi tão lindo porque no dia que a gente tinha que pagar, Deus mandou todo o dinheiro. Quando a gente começa a entender que tocar a trombeta significa testemunhar de Jesus, testemunhar a respeito de um líder que vai à sua frente. Sabe como é que a gente vence dificuldades? É entendendo que tem alguém que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Você acha quem foi que abriu o mar para o povo passar? Você acha que foi Moisés? Não. Quem foi que fez com que aquelas muralhas de Jericó caíssem quando o povo estava apenas marchando? Você acha que foi o povo? Não. Quando a gente toca a trombeta, a gente está falando, nós temos alguém que nos lidera. Nós temos alguém que vai à nossa frente. É como se a gente dissesse assim, eu tenho um general e meu general é forte. Eu tenho um general que cuida de mim e que me mostra como vencer as batalhas. Sabe por que Gideão foi bem sucedido? Porque ele entendeu que tinha alguém que dava ordens. Olha para mim, quem é que está dando as ordens para mim ou para você? Sou eu mesmo? São as outras pessoas? Ou é Deus? Quem é a primeira pessoa que você busca quando você precisa vencer uma dificuldade? É a sua esposa? É o seu esposo? É o seu pastor? É seu líder de célula? Não. Tem que ser Deus. Tocar a trombeta é mostrar que tem alguém que está me liderando. Porque você só toca trombeta quando o líder manda você tocar. Você sabe como é que Jesus vai voltar? Quando Deus falar assim, toca a trombeta. Anunciando quem? Anunciando Jesus. E o melhor de tudo é que quando nós tocamos a trombeta é porque nós vamos ter um testemunho para dar lá na frente. Nós estamos dizendo para as pessoas, eu sei o que eu vivi, mas olha o que eu estou vivendo a partir de agora. A igreja do Senhor precisa se unir para manter o som da trombeta ecoando no mundo. Você sabe como é que foi feito aqui? Eram grupos de 100. O primeiro grupo tocava as trombetas. Quando acabava, o outro grupo. Quando acabava, o outro grupo. Quando acabava, vinha para o primeiro. Para que o povo entendesse. Quem? Os midianitas. Ei, tem um exército poderoso que está vindo. E eles não sabiam que só tinham 300 pessoas. Mas o problema, não era o exército. Na verdade, a solução era o general do exército. É isso que a gente tem que entender. Ei, para de olhar para o problema e olha para quem resolve o problema. Deus. O nosso general.
O que acontece é que às vezes a gente está enfrentando os problemas da nossa forma, da nossa maneira e não da maneira de Deus. Para pensar. Todas as vezes que você tentou enfrentar as situações difíceis do seu jeito, você se liderando na força do seu braço, deu certo ou deu errado? Com certeza deu errado. Até parecia que ia dar certo, como Jonas. Fugiu, parecia que ia dar certo, deitou no barco, aí veio a tempestade. Nós precisamos ser uma geração que está pronta para tocar a trombeta. Uma geração que está pronta para dizer: eu tenho um líder, eu tenho alguém que me guia. Ei, nós temos Deus. Ei, nós temos o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele disse: eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar alguém que vai lembrar vocês de tudo que eu fiz, de todas as minhas palavras. Nós não estamos sozinhos. Por isso que a Bíblia vai falar, Paulo dizendo que nós somos cartas vivas. Cartas vivas. E essas cartas vivas precisam ser lidas. Sabe como a gente vai vencer as dificuldades? Tocando a trombeta, mostrando que tem alguém que cuida de nós, mostrando que tem alguém que se importa com as situações que nós estamos enfrentando, e mostrando que a gente sim viveu algo difícil lá atrás, mas que o problema foi solucionado aqui na frente. Nossa vida vai ser um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Sabe quantos aqui não já viveram situações tão difíceis na vida, mas você passou por elas? E hoje você pode testemunhar do que o Senhor fez. Por isso que precisamos ser cartas vivas. Qual vai ser o efeito do nosso testemunho na vida de uma pessoa? Na vida daquela pessoa que está perto de mim, perto de você, no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar. Que nós possamos tocar a trombeta, nos prepararmos para testemunharmos o quão grande é o nosso Deus e que não existe nada impossível para Ele. Mas a Bíblia diz que Ele não só tocou a trombeta, a Bíblia também mostra que a outra atitude que foi direcionada por Deus para que Gideão e o povo, os 300, tomassem, foi de quebrar o cântaro. Juízes 7:19 diz: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Quando eles quebraram esses cântaros, esses vasos que eles levavam nas mãos, um grande barulho foi ouvido. Mas não era apenas o barulho que importava naquele momento. Era o que continha dentro de cada cântaro. Havia uma tocha. A partir do momento que o cântaro era quebrado, havia uma luz que saía. E o que significa quebrar o cântaro? Quebrar o cântaro significa negar a si mesmo. Mas negar a si mesmo para eu vencer dificuldades? Sim, isso mesmo. Porque muitas vezes a gente vai viver situações difíceis e o desejo do nosso eu é reclamar. É dizer: por que eu estou passando por isso? Ah, Deus, o senhor vai deixar eu viver isso que eu estou vivendo? E é nessa hora que a gente nega a si mesmo. Você vai encontrar Gideão dizendo: Deus, eu não vou fazer isso não. Não vou tirar os 32 mil homens que eu tenho comigo. Não. Você vai ver Gideão reclamando que Deus vai dizer assim: vai vencer a guerra tocando trombeta, quebrando cântaro. Não! Ele simplesmente se submete. Sabe por quê? Porque o eu de Gideão já estava quebrado. Sabe qual é a nossa tendência nas dificuldades que a gente enfrenta? É a gente abandonar o barco, é a gente desistir,
é a gente não confiar em Deus. E por isso que desde o início da humanidade sempre houve esse conflito entre duas vontades, a vontade do homem e a vontade de Deus. E quando Deus nos dá o livre arbítrio, não é porque Ele quer que a gente tome a decisão de fazer a nossa vontade. Ele quer que a gente enxergue que a vontade dele é a melhor e que a gente submeta a nossa à dele. Adão e Eva caíram porque, infelizmente, decidiram pela sua própria vontade. Caim, quando lá em Gênesis 4:7, Deus diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus falou com Caim, Deus estava tentando mostrar para Caim: Caim, cuidado, não deixa o seu eu reinar sobre a sua vida. Por quê? Porque quando a nossa carne domina o nosso espírito, nós saímos do propósito divino e entramos no propósito humano. E depois é tarde demais. Por isso que a gente vai encontrar Paulo dizendo em Gálatas 2:19-20: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lá em 1 Coríntios 9:27 ele diz: eu esmurro meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ei, quebrar o cântaro é negar a si mesmo, a nossa vontade, o desejo do nosso coração. Por isso que a gente vai encontrar Maria. Meu filhão Roger falou sobre ela, quando ela quebra aquele vaso, dando um ano de salário, um perfume, né, simbolizando justamente Jesus, ungindo Jesus, né, o sacrifício que ele realizaria na cruz do Calvário. Ela estava, na verdade, negando a si mesma, abrindo mão de algo que seria valioso para ela, mas mostrando que Deus era mais valioso. Sabe, quebrar o cântaro é fazer o que a mulher samaritana fez, quando ela podia muito bem, né, ter pego a água daquele poço, mas ela entendeu que tinha uma fonte que jorrava para a vida eterna e que estava diante dela, e é nessa hora que ela abandona tudo, ela vai até a sua aldeia para dizer: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias, vamos ver. E ela alcança a vida de uma cidade, de uma aldeia toda em um só dia. Quebrar o cântaro é fazer o que aquela viúva fez quando Elias chega e diz assim: eu quero que você prepare para mim um bolo. Antes de você preparar para você ou para o seu filho, você vai preparar para mim. Ali ela estava abrindo mão da sua vontade. É como se ela dissesse assim: se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou obedecer à voz de Deus. Nas situações difíceis que a gente enfrenta, a gente vai tentar tomar decisões próprias. Mas é nessa hora que você diz assim, como Jesus, porque Jesus também quebrou o cântaro. Hoje eu estava justamente no meu devocional lendo o momento em que ele está no Getsemane, que ele ora três vezes. Não é fácil quebrar o cântaro. Não é fácil negar a si mesmo. 3 vezes ele se coloca diante do Pai para dizer: Pai, tem como passar esse cálice, mas não faz a minha vontade, não faz a tua. Faz a tua. 3 vezes. Jesus quebra o cântaro para mostrar que ele não abriria mão de obedecer. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis na vida e onde Deus coloca diante de nós a solução, mas a gente ainda não quebrou o cântaro, porque a gente quer a nossa vontade sendo feita. Eu vou falar de uma forma muito transparente para vocês. Humanamente falando, para mim, para Thalita, para minha família, era melhor a gente ter ficado no Brasil. A gente não saiu fugido do Brasil, sabe? Não. Por mais que Thalita sempre abrisse a boca para se posicionar como igreja do Senhor e falar contra tantas coisas, infelizmente, que estão acontecendo no Brasil. Ninguém saiu fugido do Brasil. A gente vai e volta. Mas para a gente era muito melhor ter ficado lá. E por que vocês estão aqui? Sabe por quê?
Porque a gente quebrou o cântaro. Porque a gente entendeu que não era a nossa vontade que tinha que ser feita. Você está pensando que foi fácil para a gente quando chegou aqui? Não é fácil para ninguém. Tem muita gente que mora aqui nos Estados Unidos, talvez há muito tempo ou há pouco tempo. Independente do tempo que você mora, todo mundo aqui sabe a dificuldade que é se adaptar. Por mais que seja um país maravilhoso, porque é. Mas fala sério, mesmo com família, é difícil de adaptação. E ainda mais quando você vem para ter uma igreja aqui. Você parou já para pensar na guerra espiritual que existe? A atmosfera. Gente, eu já vivi várias batalhas espirituais, viu? Mas nunca como as que eu vivi aqui, principalmente no começo. Meu pai do céu. Eu já disse uma vez que é como se o diabo ficasse na minha frente dizendo assim: vou tirar vocês dessa nação, eu não quero vocês aqui. Mas deixa eu te dizer, valeu a pena quebrar o cântaro. Meu Deus, como valeu. Superamos tanta coisa difícil, valeu a pena. Viveria tudo de novo, somente tudo de novo. Porque eu sei o que é que Deus está preparando para nós lá na frente. Faz a mesma coisa, se nega. Não fica naquela zona de conforto, não. Eu vi a história de um homem que ele decidiu viver só com um par de sapatos o ano todo. Mas, engraçado, por ele tanto usar aquele sapato, a sola se desgastou e abriu embaixo, mas ninguém via. Até que chegou um tempo em que começou a chover onde ele morava. Choveu um dia, até aí tudo bem. A meia ficou ensopada, ele tirou, colocou para secar, mas choveu a semana toda e ele disse: não aguento mais não. Agora eu vou ter que comprar um sapato novo, Ele só usou aqueles sapatos até o momento que estava confortável para ele. Mas o que foi que fez com que ele tirasse os sapatos? O desconforto. As situações difíceis que a gente enfrenta na vida é isso, são desconfortos que Deus mesmo traz sobre nossa vida, sabe para quê? Para a gente testemunhar dele. Sabe para quê? Para a gente negar a si mesmo, para a gente ser melhor, para a gente crescer. Porque ninguém vai crescer, ninguém vai amadurecer, ninguém vai expandir, ninguém vai alcançar o nível que Deus tem para a nossa vida se a gente continuar lá paradinho, se a gente não viver situações que façam a gente quebrar o nosso vaso. Sabe por quê? Eu aprendi que toda vez que a gente quebra o vaso, alguma coisa de boa sai. A mulher, Maria, quebrou o vaso, saiu o perfume. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós vamos encontrar de forma hipotética, por exemplo, a mulher samaritana, quando quebra o vaso, ela recebe uma fonte. Ela para de ter uma água que iria, se esvair e começa a beber de uma água que vai durar para todo sempre, que é Jesus. Qualquer pessoa que quebra o vaso vai tirar algo melhor dele. Por isso que quando eles quebraram o vaso, veio uma luz. É nessa hora que a gente entende, quando a gente passa por situações difíceis, é porque vai ter um momento em que a nossa luz vai brilhar tanto, que a gente vai poder iluminar a vida escura de tanta gente que está passando por situações que a gente viveu lá atrás. E a gente vai ser uma luz no fim do túnel para elas. Gideão entendeu isso. Por isso que ele simplesmente decidiu fazer a vontade de Deus. O Senhor quer que eu tire quantas pessoas? Peraí. Eu tenho 32 mil pessoas, 32 mil soldados. O Senhor quer que eu fique com 300? Ok. Quais são as renúncias que Deus já pediu para que eu e você fizéssemos na vida para vencermos? Não é para nos derrotar, nunca é para nos derrotar. Deus nunca faz a gente perder coisas para a gente ser derrotado. Não. Quando parece que a gente está perdendo, é porque na verdade Deus vai fazer a gente ganhar. Mas e aí? Você obedeceu? Você quebrou o cântaro? Mas eu quero finalizar
com a terceira arma. Primeira, trombeta. Segunda, um cântaro. E a terceira, uma tocha. Deus disse assim: ergam a tocha. Juízes 7:20 diz: as 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. A tocha serviu para iluminar o caminho do exército e ao mesmo tempo para confundir a visão dos inimigos. Porque quando eles viram aquela tocha e as sombras, eles imaginavam: tá vindo uma multidão, meu Deus, são muitos. Eram 300 só. A tocha, para mim e para você, é a palavra de Deus. É a palavra que, quando a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Qualquer um que seguir a palavra, qualquer um que amar a palavra, qualquer um que viver na palavra, nunca vai ser derrotado. Pastor, mas João Batista foi decapitado e ele era um cara da palavra. Deixa eu dizer uma coisa: qual é a maior vitória que a gente já recebeu na vida? É alguma coisa humana? Não. Sabe qual é a maior vitória? É a certeza de que nós vamos viver eternamente com Jesus. Essa é a maior vitória. A gente já venceu a maior dificuldade da nossa vida. Agora talvez você entenda. Porque Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? A gente vai para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que não tem nada mais importante no mundo do que a palavra do Senhor. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para de buscar em outros lugares o que você só vai encontrar na palavra de Deus. Quer vencer desafios? Procura na palavra. Ouve a voz de Deus. O que é que eu vou fazer para vencer o desafio que eu enfrento dentro da minha casa? A Bíblia vai te mostrar. O que é que eu vou fazer para eu vencer esse desafio, essa situação difícil que eu enfrento no meu trabalho, ou na minha empresa, ou na minha vida emocional, ou na minha vida sentimental? Qualquer área da vida vai ter uma palavra de Deus para te guiar. Mas segue a palavra, obedece a palavra, confie na palavra. Porque por mais que pareça loucura o que a palavra está mandando você fazer, só faça. Por quê? Que vai ser nessa hora que Deus vai mostrar que Ele é fiel à sua palavra. Sabe como é que acabou tudo aqui? Juízes 7. Fique em pé no seu lugar, por favor. Versículo 21 diz: conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá até Bet-sita, até aos limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão.
Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Esse é o fim. Armas, trombeta, testemunho de Jesus. Cântaro, negar a si mesmo, quebrar-se a si mesmo, confiar em Deus, fazer a vontade de Deus. E aí você vai e ergue a tocha, porque você é guiado pela palavra, e essa palavra te garante a vitória. Seja guiado pela palavra. Leia a Bíblia. Venha para os cultos, venha. Vá para a célula. Mas leia a Bíblia. Ouça mensagens. Mas leia a Bíblia. Porque é nela que está somente tudo o que você precisa. O meu povo, infelizmente, como diz a Bíblia, se corrompe porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Às vezes tem tanta gente indo através de conhecimentos humanos. E deixa eu dizer, é importante, é claro, porque somos humanos, mas não vai adiantar de nada se nós não tivermos a base principal, a palavra. E hoje Deus está te trazendo aqui, sabe para quê? Para dizer assim, nessa dificuldade que você tem, você vai dar um testemunho, mas você vai ter que negar-se a si mesmo, você vai ter que fazer a minha vontade. Agora a minha vontade está na palavra. Só falta você ir para a palavra. Que quando você for para a palavra, você vai saber o que você vai ter que fazer. Coloca a mãozinha no coração.